Ô pessoal, então vamos lá, vamos nós dois, Ricardo, mesmo. Eu preparei, como sempre, alguns exercícios aqui, né? Então vamos lá. Vamos fazer os exercícios, ó. Primeiro, você acabou de digitar o seguinte comando, line console 0. O que esse comando faz? Aí no A, configura o tipo de terminal. B, configura os parâmetros de uma linha serial. C, entra na linha de console do terminal e possibilita a criação de uma senha. E estabelece uma conexão do tipo 4 para um host remoto. Muito louco, hein? Qual que você acha que é aí? Vou dar uma olhada boa, hein? É C, é isso aí. Então, o correto é o C aqui, né? Ele entra na linha de console e possibilita a criação de uma senha. Lembra lá, né? Line console 0, a gente entra na linha de console e possibilita a configuração da senha. Eu não configuro o tipo de terminal, né? Isso aqui não, a gente não faz. Aí, um administrador digita o comando para mudar o hostname do roteador. Onde no roteador essa mudança é armazenada? Quando a gente muda alguma coisa no roteador ou no switch, onde é que fica essa mudança? Na NVRAM, RAM, Flash, ROM ou PCMC? PCMC é bom, né? Flash guarda o iOS, né? Então não é na Flash. A ROM, ela é uma memória de somente leitura. Na realidade, ela fica na RAM, né? Na memória RAM. Então, tudo que se altera no roteador, ela fica na memória RAM. Se você não salvar, você perde. Aí, se você quiser salvar, você dá um copy, running config, startup config, e ela vai para NVRAM. Aí, quando você reinicializa o roteador, ele volta com aquela configuração. Beleza? Agora essa aqui, ó. Você está configurando um roteador e sabe que o IP da Fast Ethernet, que é a LAN, está ok, porque você pingou o laptop e está ok. Em seguida você coloca os comandos. Line VTY0 até 4, password Cisco, dá um end e um copy running config startup config. Aí quando você tenta, ao fazer um telnet para o roteador, a partir do seu micro, a conexão não foi estabelecida. Por quê? Então com essa configuração aqui, ó, você sabe que o IP está ok. O cara já falou lá, ó, o IP está ok e o teu micro está pingando a interface. E aí você colocou essa configuração. Por que o cara não está fazendo o telnet para o roteador? Aí na A ele fala que você não deve salvar a configuração antes de finalizar tudo. Na B, quantidade de lines VTY errada. Na C, o telnet não está na line VTY. Na D, a senha é muito fraca. E na E, faltou o comando login dentro das lines 0 até 4. Qual que você acha que é? A, B, C, D ou E? Ah, o Luciano também está aí. E aí, Luciano? Quiser dar a sua opinião, o Ricardo colocou na E. A resposta é E, né? A resposta é, faltou o comando login dentro das interfaces, tá? Então, quando a gente configura a line, tanto VTY, console ou auxiliar, você tem que colocar a senha com o comando password e o login, tá? Uma outra maneira que a gente vai ver de fazer isso depois é colocar um usuário e uma senha, e aí aqui dentro você não coloca a senha, você coloca o comando login local, também dá certo, tá? Então você coloca um usuário e uma senha fora do roteador e coloca aqui dentro o comando login local. Também é uma maneira de se fazer. Ao invés do cara digitar só uma senha quando dá telnet, ele tem que digitar qual é o usuário e qual é a senha dele também. Isso aqui é fácil, hein? Quando você está conectado a um switch, qual é o prompt que indica que você está no modo privilegiado?
Aquele modo que a gente pode fazer alteração, configurar e tudo mais. É isso aí. É o jogo da velha, né? Então a gente tem esse cara aqui, ó, o sinal de maior é quando a gente está em modo não privilegiado ou de usuário. O jogo da velha é quando a gente está em modo privilegiado. E quando o roteador está com pau, ele vai escrever ROM, MON, 1, sinal de maior. Aí isso aqui é porque o roteador está com problema, né? Quando aparecer esse ROM, MON, 1 aqui, ó, é porque o roteador está com problema. Depois, opa, se juntou mais um, o Rodrigo está aí também. Alternativa, questão 5. Qual a alternativa da saída do comando show interfaces indica um problema na camada 1? Então, qual que dessas aqui indica um problema na camada 1? A, B, C ou D? A, B, C ou D? Ó, o A está up down, o B está down down, o C up up e o D administratively down. Ó, o Ricardo falou B. Alguém concorda com ele? Luciano e Rodrigo concordam aí que é B? É isso aí, é B, né? Porque a primeira parte significa física e a segunda significa lógica. Se o cara está com um problema de camada 1, camada física, ele tem que estar down aqui. E se ele está down na camada física, ele tem que estar down na camada de enlace também, tá? Não dá para ficar down, up. Isso aqui não tem, né? Ele vai ficar down, down, up, 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 down ou administratively down. A última. Antes de instalar uma nova versão de iOS, o que você deve verificar e qual o comando que você usa para verificar essas informações ou essa informação? Então, se eu vou instalar um iOS, onde é que o iOS é instalado? Na verdade, não é bem instalar, né? O arquivo fica lá, é só um arquivinho. Então, você não precisa instalar sistema operacional. Você só guarda lá o arquivo e quando você inicializa o roteador, ele roda aquele cara. Então, onde é que a gente guarda o sistema operacional do roteador ou do switch Cisco? Como é que é o nome da memória? Flash. Perfeito. Então, a gente guarda dentro da flash. E executa ele na RAM, tá? Então, na realidade, você faz assim, ó. Você guarda ele na flash e executa na RAM. Isso aqui o roteador executa para você sozinho, tá? Então ele roda, você roda o iOS de verdade. Alô, vocês estão ouvindo? O Rodrigo falou que está sem áudio aí. Estão conseguindo ouvir? Deve ter dado algum pipoco aí na internet. Então, voltando lá, ó. Quando você vai comprar um roteador Cisco, e dependendo do tipo do sistema operacional, ele precisa de um mínimo de memória RAM e um mínimo de memória flash, tá? Quando você requisita isso para um parceiro da Cisco, ele vai fazer um monte de cálculo e vai achar lá qual é a memória RAM e flash que você precisa. E como é que você vê isso no roteador? Qual é o comando que dá a quantidade de RAM e de flash na mesma saída? Que a gente viu, foi o primeiro comando que a gente viu. Show version, show process ou show running config? Show version, né? Então o show version dá memória RAM, memória flash, quantidade de memória NVRAM, quantidade de interfaces, qual sistema operacional o cara inicializou. Então você consegue ver a RAM e a flash no comando show version. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquila?
Então vamos passar para a matéria. Então eu dei uma pincelada, né, sobre o assunto, que foi, além das configurações gerais, eu falei alguma coisa de rota estática na aula anterior, né? Então hoje a gente vai continuar com o assunto aí de protocolo de roteamento, tá? Então, fazendo um resumo, né? Primeiro, para visualizar as rotas, a gente tem o comando show IP route, tá? Esse é o comando que a gente visualiza as rotas. Show IP route, a gente vê a tabela de roteamento. O processo de roteamento no roteador, ele vai nascer com as interfaces diretamente conectadas, que na tabela de roteamento tem um Czinho na frente. Então, como é que eu crio uma interface diretamente conectada, né? Quando eu dou o comando IP address e dou um no shut e a interface sobe. É com a configuração geral da interface, né? Por exemplo, eu ligo um cabo lá num switch, um cabo direto, e dou o comando int. O áudio está ruim para todo mundo? Está cortando? Estou falando para vocês. Então, para visualizar as rotas show IP route, quando a gente coloca um IP e dá um no shut numa interface, ela fica app, você cria uma rede diretamente conectada. Uma rota estática a gente cria com o comando IP route e fica com o Szinho na frente, tá? Rota default eu também crio com o comando IP route, vai ficar com o S na frente, só que ele fica com um asterisco também, indicando que é uma rota default. A rota default é aquela que, quando o roteador não sabe, não conhece aquela rede de destino, ele manda para a rota default. E a rota dinâmica é criada por um protocolo de roteamento dinâmico, pelo RIP, EIGRP ou SPF. Ó, na tabela de roteamento o RIP fica com R, o EIGRP fica com D e o SPF fica com O na frente, tá? A gente vai ver hoje que eu crio, eu starto o processo de roteamento com o comando router em modo de configuração global, tá? Então, beleza, tranquilo, Valnei. Para todo mundo, para o restante aí tá legal a internet. Desculpe, a minha voz tá... Vocês estão ouvindo, tá tranquilo agora, né? Eu mudei de rede aqui. Então, como é que um roteador... Isso aqui é um encaminhamento básico de pacotes, tá, pessoal? Porque existem alguns outros processos chamados Fast Switching, CEF e um monte de coisa que você pode habilitar no roteador. Só que é um encaminhamento básico, tá? O que cobram normalmente no CCNA. Como é que o roteador encaminha pacote? Primeiro, ele recebe um pacote numa interface, tá? Aí ele analisa o IP de destino. Ele faz aquele end lógico para descobrir qual é a rede de destino. Com essa rede de destino, ele tem que buscar uma entrada na tabela de roteamento que tenha saída para essa rede de destino. Aí ele pode encontrar ou pode não encontrar. Uma das duas, né? Ou ele encontra ou não encontra. Se ele tem entrada, ele encaminha para a interface, ou então, se ele não tem entrada, ele verifica se tem rota padrão configurada. Se tiver rota padrão, encaminha para o gateway padrão. Se não tiver, descarta o pacote, o que a gente chama de drop. O pessoal fala tecnicamente, ele dropou o pacote, tá? O cara apagou, o cara ignorou o pacote, tá? Então isso aqui é o básico. Então o roteador recebe um pacote por uma interface, vai analisar a rede de destino através do IP de destino. Se tem entrada na tabela de roteamento, ele encaminha para aquela interface. Se não tem, o roteador vê se tem rota padrão. Se tem rota padrão, encaminha para a rota padrão. Se não tem, ele descarta o pacote. Por isso que naquele primeiro lab, que a gente fez a configuraçãozinha geral, eu não conseguia pingar de um micro para outro, né? Porque o roteador não tinha rota para aquelas redes. Quando eu faço o roteamento estático, então, para ensinar para o roteador as rotas, ela é feita manualmente. O administrador deve atualizar manualmente as entradas da rota estática, só que ela é mais leve por não ter necessidade de cálculo, né? Então, vamos falar assim, o roteamento estático ela é responsabilidade tua.
Você vai pegar a tua rede, você vai ensinar para o roteador como é que ele chega a cada caminho, tá? Você está ensinando. Agora, mudou a rede, você também vai ter que ensinar que mudou. Justamente é o que o Rodrigo falou, não tem tanto processamento, porque você processou, né? A gente usou o cérebro da gente para processar. Já um protocolo de roteamento dinâmico, o administrador só insere o comando de configuração. No protocolo de roteamento dinâmico, a gente vai ver que eu só insiro as rotas diretamente conectadas e posso fazer algum tuning. Depois, os roteadores se viram para aprender. Então, todas as alterações e descobertas de rede são administradas dinamicamente pelo processo de atualização, aqui, ó, que ele está chamando de update. Então, o roteador aqui, o que ele faz com o protocolo de roteamento dinâmico? Você ensina para o cara o básico, aí os roteadores descobrem as rotas, e depois que eles descobriram, através dos updates aqui, ó, eles vão trocando informações, mudou alguma coisa, ele faz dinamicamente. Você não precisa fazer mais nada, tá? Teoricamente. Às vezes dá um problema e você vai ter que interferir, tá? Só que, qual é o detalhe do roteamento dinâmico? Ele é mais pesado porque tem a necessidade de cálculos, de processos internos, tá? Que o roteador vai acabar fazendo e consome memória RAM e CPU. Então, o protocolo de roteamento dinâmico, ele consome mais memória RAM e CPU que o protocolo de roteamento, do que o roteamento configurado de maneira estática, beleza? Então, se uma questão cair para você e o cara der várias opções de configuração de roteamento e pedir para você configurar a mais leve é o roteamento estático. Sem sombra de dúvida, tá? Se tiver rota estática e o cara falar, não dizer o que você precisa fazer, o roteamento estático é mais leve. Viu, Ricardo? Independente do tamanho da rede, o roteamento estático é mais leve, porque o roteador não precisa calcular, ele não troca update, ele não troca informação, ele não precisa fazer nada, tá? Você fez tudo por ele. Só que é claro, o teu trabalho é muito maior. Se você tiver uma rede com 1000 roteadores e configurar tudo com rota estática, você está ferrado, né? Rota estática não tem limite de saltos, tá, Rodrigo? Quem tem limite de saltos é o RIP. Rota estática você pode fazer o que você quiser. Claro, só que aquilo, né? Dependendo do tamanho da rede, você está ferrado. Mudou a rede, ó, aqui, ó. O administrador tem que atualizar manualmente as entradas de uma rota estática, né? Mudou a rede, você vai ter que ir lá na munheca e alterar. Então, só relembrando o que a gente fez na aula passada, né? A primeira tarefa do roteamento é configurar corretamente as interfaces, conectar os cabos corretamente e ativar as portas com o No Shutdown, né? Aí você vai dar um Show Interfaces e elas têm que estar up. Tá? Esse é o processo de roteamento, o processo inicial. Então, para configurar uma interface, você tem que definir o IP e uma máscara, e eles têm que entrar na tabela de roteamento. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver, elas são identificadas com a letra C, as redes diretamente conectadas. Então, no início, ó, tem essa rede aqui, ó, com 2 roteadores que tem 2 redes LANs. Esse cara tem a rede 10.0.0.1 e o outro tem a rede 10.10.10.1. A rede 10.10.0.0 e a rede 10.10.10.0, tá? Com IP 10.1 e 10.0.0.1 e IP 10.10.10.1. Aqui tem um erro, tá? Não é /32. Na hora que eu fui escrever aqui, ó, eu vi que eu coloquei /32, mas na realidade é /30, tá? Então a gente tem aqui, ó, um /30. /32 não tem IP nenhum, só tem um IP, né? Então aqui na realidade é /30. Esse 32 aqui tá errado, beleza? Então, por que no roteador não está nada aparecendo? No DLTEC 1 aqui, ó, que é esse roteador. A gente não configurou a interface, não demos o No Shut, não vai aparecer nada, né? Então agora a gente tem que configurar o roteador. Configurar a interface, eu entro no roteador,
digito lá interface fast 0/0, coloco o IP e a máscara, no shut. Aí tem que dar esse link change 5, interface state app, line protocol app. Minha interface subiu. Aí eu vou para serial, int serial 0/0, coloco o IP e a máscara, ó, 255.255.255.252. Esse cara da DCE eu coloquei o clock rate e no shut. Aí a interface change state to down, aí depois ele colocou change state to app, app. Tá? Ele subiu depois aqui, ele não subiu na hora, depois ele foi para app, app. Então agora minha interface fast está app e minha interface serial está app. Com isso, se eu der um show IP route, eu vejo aqui ó, dois Czinhos. A rede 10.0.0.0/24 está diretamente conectada na fast 0/0. A rede 10.10.10.0/30 está diretamente conectada na serial 0/0. Tá? E em cima ele coloca uma redezinha aqui, ó, 10.0.0.0/8, que é a classe A, né? A rede 10 classe A, is variably subnetted. Ela está com VLSM, duas subredes com duas máscaras diferentes. Ó. Eu tenho essa subrede e essa subrede, uma /24 e a outra /30. Então, isso aqui na realidade é só uma rota resumo, tá? Isso aqui é um resumo, falando que essa classe A foi subnetada, é um termo que o professor usa aí, tá? Em duas subnets com duas máscaras. E aí, a rota que ele vai encaminhar realmente são essas aqui. Ele vai usar 10.0.0.0/24, 10.10.10.0/30, tá? Agora que as interfaces estão app, elas ficam como diretamente conectadas e a gente pode iniciar o processo de roteamento. Elas foram aí para a tabela de roteamento, né? Uma coisa interessante é a distância administrativa dessas rotas diretamente conectadas é 0, tá? Então, só relembrando, rota estática é manual, colocada pelo administrador de rede. As alterações devem ser realizadas manualmente. São mais simples e mais econômicas em termos de processamento e memória RAM ou DRAM. Ideal para rede stub. Rede stub é aquela que tem uma saída só. Normalmente, né, a gente tem um roteador com uma saída apenas aqui, ó, indo para a internet. Por exemplo, esse exemplinho aqui, ó. Então você tem um router com uma saídazinha só para a internet, tá? Isso aqui é chamado rede stub, porque ela tem uma saída apenas, ela tem só um caminho, tá? Então, quando a gente vai utilizar roteamento estático? Quando a rede estiver acessível por apenas um caminho, tá? Uma rede stub, você cria uma rota padrão, porque se ele só tem um caminho, ele conhece todas as rotas por lá, né? Então só cria uma rota padrão. Esse tipo de rede é chamado de stub. Configurar um roteamento estático para uma rede stub evita sobrecarga com roteamento dinâmico, tá? E normalmente a gente vai utilizar lá, né, a rede 000 com a máscara 0000, né, que é a rede da internet. Então, que é chamada da rede do Gateway of Last Resort, que vai aparecer na tabela de roteamento. Então, relembrando o comando para rota estática, é o em modo de configuração global, ó, sempre lembrar que é o que ele está em config, IP route, a rede, a máscara. Aí eu vou colocar o IP do próximo salto ou a minha interface de saída. Esse IP do próximo salto tem que ser uma rede que você conhece. E para o default gateway, né, para a rota padrão, para o Gateway of Last Resort, IP route 00000000. Então é sempre isso aqui. Também IP do próximo salto ou interface de saída. E como opção nas duas eu tenho a distância administrativa, tá? Então aqui embaixo tem um exemplo, ó. Eu tenho esse roteador Cisco B, que ele está conectado com esse cara aqui, ó, chamado Cisco... desculpa. Eu estou no Cisco A, que está conectado com o roteador Cisco B, e eu quero fazer uma rota estática para ele chegar nessa rede aqui, ó, do Cisco B. Então, ó, ele colocou IP route 172.16.1.0, que é a rede do cara,
255.255.255.0, que é a rede do cara, apontando para o IP 172.16.2.1. Então, ó, ele pegou aqui, ó, e apontou para o IP do Cisco B. Se eu quisesse configurar via serial, eu colocaria IP route 172.16.1.0, 255.255.255.0, S0, tá? Então são essas duas maneiras que eu tenho para colocar. Ou eu coloco a minha interface, ou eu coloco o IP remoto, tá? Mas é um IP que você conheça, ele tem que estar conectado com você. Tem que ser um vizinho teu que você conheça. Se for uma rede que você não conhece, ele vai ter que rotear para depois inserir a rede, né? Então não tem como fazer isso. O aconselhável é que você use um IP de um vizinho teu. E aí, na tabela de roteamento, a rota estática vai ficar com um Szinho na frente, ó. Tá com um S na frente. Então aqui, ó, eu tenho duas rotas estáticas aqui e tem uma rota estática lá no final, ó. Então ele ficou com um S, só que aqui ele apareceu como Directly Connected. Quando uma rota estática aparece como diretamente conectado, é porque você apontou para serial, para uma interface, tá? Então toda vez que eu crio uma rota estática apontando para a interface, ele fica com distância administrativa 0 e fica como se fosse diretamente conectado, tá? E esse S com asterisco quer dizer que é a rota default, ó. Ele colocou lá, ó, Gate of Last Resort e 0000 to Network 0000, que é o que você configurou aqui, ó, né? Saindo pela serial 010, tá? Agora, se eu criar uma rota estática apontando para o IP, ele vai aparecer o Szinho igual, né? Mesma coisa, vai aparecer o S, só que aí ele coloca aqui, ó, a distância administrativa e métrica, o que está entre colchetes aqui, ó, é o 1 é a distância administrativa padrão de uma rota estática, quando eu aponto para o IP, métrica 0, porque não existe métrica, a gente vai ver daqui a pouco o que é a métrica, tá? Via 192.168.1.2. Aí depois ele colocou aqui, ó, 192.168.12.0/24, distância administrativa 1, métrica 0, via 192.168.2.2. E a rota padrão também, ó, 0000/0, distância administrativa 1, métrica 0, porque não tem sentido, via 200.200.200.1, tá? Então assim que fica quando a gente configura com IP. Ele vai ficar apontando para o IP e com distância administrativa 1, beleza? Tranquilo aí com relação à rota estática? Então vamos lá. Um conceito antes da gente entrar na parte de roteamento é a diferença entre protocolo roteado e protocolo de roteamento, tá? O protocolo roteado é o próprio IP. Ele é o protocolo que dá origem ao roteamento. Ele fornece os IPs, ele fornece as informações para o cara poder rotear. Então, por isso, o nome dele é protocolo roteado, tá? Ele é o cara que vai ser roteado. Então, ele fornece informações para endereçamento, vai fornecer o esquema de como é que funciona o cabeçalho e tudo mais, tá? E o protocolo de roteamento vai suportar o protocolo roteado, fornecendo mecanismos para compartilhar a informação de roteamento. Quer dizer o quê? Ele vai permitir que aquele protocolo roteado seja lido, interpretado e traduzido em rotas, que os roteadores vão se comunicar entre si para trocar e atualizar e manter as tabelas de roteamento, tá? Então, no TCP/IP, particularmente no IP versão 4, né, que é o IP que a gente está vendo agora, a gente tem o RIP, IGRP, EIGRP, o SPF, ISS, BGP e assim vai, tá? O CCNA, o foco dele é RIP, EIGRP e OSPF. RIP versões 1 e 2, EIGRP e OSPF Single Area, tá? Esses 3 protocolos aí, 4 protocolos, né, são
o foco do CCNA. O IGRP foi retirado do iOS versão 15, tá? Já nem tem mais IGRP. Esse cara foi descontinuado. Então, o que é uma rede IP? Na realidade é a internet, né? A gente já até viu isso aqui. É uma coleção de sistemas autônomos, né? Então, uma internet é uma coleção de sistemas autônomos, como operadoras de telecom, universidades, grandes empresas. São várias empresas que têm sua faixa própria de IPs, né? E o que eu tenho a ver o sistema autônomo com o protocolo de roteamento? Porque a gente tem dois tipos de protocolos, roteamento externo e interno. Então, o roteamento externo ele é feito entre os sistemas autônomos. Por exemplo, vamos supor que aqui, ó, nessa rede aqui, ó, eu tenho a PUC, e nessa rede aqui eu tenho, sei lá, uma outra universidade que está interligada, que também é sistema autônomo, a Universidade Federal do Paraná, vamos supor assim. Então o cara tem aqui, ó, um sistema autônomo 100 com um sistema autônomo 200 que vão se comunicar por um protocolo exterior. Hoje em dia é o BGP4, tá? Protocolo. Esse BGP a gente vê no CCNP Route. Agora, dentro do sistema autônomo, a intranet dele, vamos falar assim, né? Entre aspas aí, eu vou usar protocolos de roteamento interiores, como RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, ISS, ou então o BGP interno. Tem uma versão do BGP para funcionar na parte interna da rede. Então a diferença é essa, ó. Esses protocolos que caem no CCNA, o RIP, EIGRP e OSPF, são protocolos de roteamento internos. E o BGP que cai no CCNP, caem também o RIP, EIGRP e OSPF, mas cai também o BGP no CCNP. Já o BGP é um protocolo externo, para você comunicar entre dois sistemas autônomos, tá? Beleza aí? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer é configurar o que está dentro da rede aqui, ó, né? O que está dentro da rede. O que está fora, por enquanto, fica para o cara que tirou a certificação do CCNP. E o que é um protocolo de roteamento dinâmico, né? Protocolo de roteamento dinâmico é um cara que vai ter que... É um processo que você starta nos roteadores, tá? Que ele tem a função de trocar informações entre os roteadores para montar a tabela de roteamento. Então, o que o protocolo de roteamento vai fazer? Ele vai passar a informação de um roteador para o outro sobre suas próprias rotas, interfaces, redes, e cada roteador vai montar uma tabela de roteamento baseado nessa comunicação. Aqui é importante já a gente ter a noção de que o protocolo de roteamento é um processo individual, tá? Cada roteador vai montar a sua tabela baseada nas suas informações. Então, assim, ele não vai perguntar para o outro, será que eu posso colocar essa rota aqui? Não, ele vai pegar as informações que ele receber dos outros e vai montar a sua tabela de roteamento, tá? Então, o que o protocolo de roteamento tem que ter? Manutenção da tabela de roteamento e distribuição do conhecimento de forma oportuna. Então ele vai ter que pegar e fazer o quê? Ele tem que aprender todas as rotas para ter a convergência da rede. Ele tem uma visão da rede que todos os roteadores têm essa mesma visão. E aí mudou alguma coisa, ele tem que fazer atualização de roteamento aos outros roteadores. Vamos supor, está todo mundo bonitinho, com o SPF, caiu uma determinada rede, aquele roteador tem que distribuir isso aí dentro do protocolo de roteamento dele para falar, ó, tem uma rede aqui ó, que caiu. Senão os caras vão ficar mandando pacote à toa e errado para aquele determinado roteador, porque não existe mais aquela rota, né? E como é que ele faz isso, né? Então, por exemplo, um protocolo de roteamento ele pode ser descrito como? Ele tem que enviar atualizações, que conhecimento vai estar contido nessas atualizações, quando ele deve enviar esse conhecimento, como localizar destinatário dessas para enviar atualização, como é que ele forma uma vizinhança, será que eu preciso formar uma vizinhança? Né? Por exemplo, o RIP ele sai mandando informação e se ele sabe que é vizinho ou não,
Para ele não quer nem saber. Tá? Ele vai mandando informação. Ah, eu posso fazer segurança e colocar um usuário e uma senha para você fazer a transmissão do RIP versão 2, por exemplo. Opa, agora o cara já vai ter que primeiro resolver a parte de autenticação para depois começar a trocar informação. Então você tem várias funções que são do protocolo de roteamento. Mas basicamente ele tem que descobrir as rotas, enviar atualizações e tratar quando você tem algum problema no meio do caminho, tá? Como é que o protocolo de roteamento, que a função dele é rotear, escolhe as rotas, tá? Então, basicamente, ele escolhe as rotas. Como é que o roteador escolhe uma rota para colocar dentro da tabela de roteamento? Então, basicamente, o roteador vai olhar o quê? Qual é a melhor rota dentro de um protocolo de roteamento, ou as melhores rotas, tá? E se ele tiver mais de uma entrada, mais de uma fonte de roteamento, ele tem que descobrir qual das duas é melhor. Por exemplo, eu tenho rota estática e RIP. O que é melhor? É colocar o que eu aprendi por rota estática ou por RIP? Tá? Então, quando eu estou falando dentro do próprio protocolo de roteamento, a escolha é pela métrica. Quando são duas entradas de roteamento diferentes, a opção que eu vou escolher é a melhor distância administrativa, tá? E é sempre o menor valor que ganha. Então, a menor métrica é a melhor e a menor distância administrativa é a melhor. Então aqui, ó, quando o algoritmo de roteamento atualiza a tabela de roteamento, seu objetivo é determinar as melhores informações para serem incluídas na tabela, tá? Cada algoritmo de roteamento interpreta à sua maneira o que é melhor. Mais simples dela é o RIP. O RIP usa salto como métrica. Quanto menos salto fizer, melhor é a rota. Tá? Para o RIP é assim. Então o algoritmo gera um número. Esse número é chamado métrica para todos os caminhos da rede e geralmente quanto menor a métrica, melhor é o caminho. No caso do RIP, o SPF e IGRP, não é geralmente, é sempre. Quanto menor a métrica, melhor é o caminho. Tá? Então o RIP tem uma métrica que é salto. O SPF tem uma métrica que é custo, que é baseado na velocidade. E o IGRP tem uma métrica composta, que ele pode usar velocidade, ele pode usar delay, largura de banda, um monte de coisa aí para fazer a métrica dele, tá? Então, isso aqui eu falei, eu vou repetir, a métrica é utilizada dentro do mesmo protocolo de roteamento. Então, eu coloquei o RIP. O RIP achou duas rotas para a mesma rede. Qual delas vai para a tabela de roteamento? É a menor. Agora eu tenho o RIP e EIGRP no meu roteador. E o cara achou uma rota pelo RIP e uma rota pelo EIGRP. Qual delas vai para a tabela de roteamento? A que tem a menor distância administrativa. Beleza? Então a menor métrica é a rota que vai para a tabela de roteamento quando eu estou falando de um mesmo protocolo de roteamento. Agora, se eu tenho dois protocolos e os dois aprenderam rota para aquele lugar, a menor distância administrativa é a que vai para a tabela de roteamento. Entenderam aí para que funciona a métrica e a distância administrativa? Então, quanto menor a distância administrativa, melhor o protocolo de roteamento. Quanto menor a métrica, melhor a rota. Então, a métrica é composta por várias coisas. O protocolo que vai saber o que ele vai usar, né? Então, por exemplo, o EIGRP usa o atraso, largura de banda, confiabilidade, carga e MTU. O RIP só usa salto. O SPF só usa largura de banda. Mas, na realidade, o SPF ele chama de custo, porque é 10 na oitava dividido pela largura de banda, tá? A gente vai ver isso mais tarde, quando entrar direto no SPF. A distância administrativa, ela é padronizada, tá? Então, uma interface diretamente conectada tem distância 0, rota estática com IP como referência, distância 1, rota estática com interface como referência, distância administrativa 0, EIGRP com rota sumário 5, EIGRP interno 90, esse é o valor que a galera fala que o EIGRP tem como padrão, tá? É 90.
Aí OSPF 110, RIP 120 e IGRP com rota externa 170. Mas normalmente a comparação está aqui, ó, diretamente conectada a 0, rota estática 1, EIGRP 90, OSPF 110 e RIP 120. Então quer dizer o quê? Se eu aprender uma rota via EIGRP interno e configurar uma rota estática como IP como referência para a mesma localidade, qual dos dois vai ficar na tabela de roteamento? O que ele aprendeu pelo IGRP ou o que você ensinou via rota estática? Rota estática, né? Porque rota estática tem distância administrativa 1. Agora, se eu configurar na mesma rede o EIGRP e o SPF juntos, quais rotas vão estar na tabela de roteamento? Do EIGRP ou do SPF? É o EIGRP, tá? Do EIGRP que vai estar. Na tabela de roteamento, vai entrar só do EIGRP. Porque ele tem distância 90 e o SPF tem distância 110. Então o 90 é menor, ele ganha. Se eu configurar RIP, o SPF e EIGRP, o EIGRP fica. Caiu o EIGRP, entra o SPF. Caiu o SPF, entra o RIP, tá? Beleza? Tem até um lab lá no capítulo 8 que pede para você fazer isso. Para você configurar os 3 caras e você configura primeiro o RIP, depois coloca o SPF, você vai ver que o RIP vai cair fora, depois você coloca o EIGRP, você vai ver que o SPF e o RIP caem fora. Na realidade o processo continua lá, tá? O processo continua lá. Mas simplesmente quem manda na tabela de roteamento vai ser o cara que tem menor distância administrativa. É isso aí. Ele escolhe sempre pela menor distância administrativa, tá? Essa tabelinha tem que fazer um decorebinha, né? Isso aqui, essas que estão em cinza aqui, ó, você tem que saber para fazer a prova do CCNA, tá? Genericamente, falando dos protocolos de roteamento, a gente tem aqui, ó, 3 tipos, tá? Vetor de distância, link state e híbrido. Que esse híbrido aqui tem caído e o pessoal está chamando esse híbrido de vetor de distância avançado, tá? Então, vetor de distância é o RIP e o IGRP, tá? Então eu tenho aqui o RIP e o IGRP, eles são vetor de distância. Por que vetor de distância? Porque eles ficam trocando de tempos em tempos a tabela de roteamento inteira, falando, por aqui, por esse caminho, a minha rota é melhor, por aquele caminho, a minha rota é melhor, tá? Então ele dá uma distância e um vetor, que é a direção, por que interface ele vai sair. Então, por exemplo, o RIP, você configura nele as rotas diretamente conectadas. Aí de 30 em 30 segundos ele vai ficar mandando isso. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira rodada, o A passa para o B as rotas dele, e para o D também. O D passa para o C e para o A, o C passa para o B e para o D. Aí na segunda rodada, o A vai aprender as rotas de D e de B, né? Porque esse cara passou para ele, ele já conhece isso aqui. Na terceira rodada, ele vai pegar também a rota de C, porque na segunda o B pegou aqui, ó, e vai passar para o A depois, tá? A gente vai ver melhor isso na próxima aula. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, você vai ensinar a rede diretamente conectada, e ele vai ensinar para os outros, e cada rede que ele aprender, ele vai ensinando para os outros também. Só que sempre de um tempo determinado, o RIP é 30 em 30 segundos, e o IGRP 90 em 90, sem parar. Sem parar. Ah, mas já estabilizou a minha rede. Eu não precisava mais mandar.
O problema é teu. Quem mandou escolher vetor de distância? Vetor de distância vai mandar sem parar a mesma informação, tá? O link state já é representado pelo OSPF e IS, que não cai no CCNA, tá? O link state ele é chamado Shortest Path First, SPF, ou algoritmo de Dijkstra, tá? Do Dijkstra, que se escreve. Vocês vão ver lá no material online como é que se escreve. O link state, ou estado de enlace, ele define uma área onde os roteadores vão trocar informação, e dentro dessa área o roteador vai conhecer a topologia inteira, tá? Então, por exemplo, esse roteador, ele sabe que esse cara tem essa interface, que tem tal rede, que é para cá ele pega uma outra interface, que esse roteador tem duas interfaces, tem uma rede aqui, uma rede tal ali. E aí, ele vai rodar um algoritmo para determinar qual é a melhor rota, que é esse algoritmo chamado SPF, tá? Então, ele não troca mais tabela de roteamento. O que ele vai trocar são informações chamadas LSA, Link State Advertisement, tá? Ou LSUs aí, Link State Updates. Que esse cara são informações sobre a interface, que rede essa interface tem, a quantos saltos ela está do teu roteador, para ele poder criar uma topologia idêntica. Então esse roteador aqui, ó, por exemplo, ele se coloca, se eu olhasse o SPF desse roteador aqui, ó, desse cara, ele se coloca no topo da raiz, e aí ele sabe que ele tem um roteador aqui, tem mais um aqui, vamos supor que daqui ele pega uma rede para esse cara. Então ele vai criar uma raiz aqui, ó, e vai criar a tabela de roteamento através dessa árvore que ele criou, se colocando na ponta, tá? Então os protocolos link state, eles conhecem a topologia de rede. E a abordagem híbrida é do EIGRP, que é um protocolo proprietário da Cisco, tá? O EIGRP, ele pega o que é bom do vetor de distância e o que é bom do link state e a Cisco montou um protocolo proprietário. Então é um protocolo que pega o que é melhor das duas e, segundo a Cisco, é o melhor que tem. Entre RIP, o SPF e IGRP, o melhor é o IGRP, até do que o ISS, tá? Hoje em dia eles estão chamando o IGRP de Advanced Distance Vector, tá? Um algoritmo no vetor de distância avançado, que ele tem características melhores do que o vetor de distância puro, tá? Ele usa um algoritmo chamado dual, que a gente vai ver depois aí, né? Para fazer o cálculo das rotas, e ele tem uma característica diferente do link state do vetor de distância, tanto do RIP, o SPF e ISS, que ele consegue colocar uma rota backup, que não precisa de cálculo caso caia a principal. Então vamos supor, é que nem aqui, ó, para esse roteador, ele pode chegar nesse cara por aqui e por aqui. Então o roteador ia colocar uma rota principal e uma rota backup standby, que se caísse a principal, ele vai direto para cá sem ter recálculo, tá? Então não tem perda de pacote caso caia uma interface. Beleza? Depois a gente vai estudar cada um deles, tá? Então o vetor de distância, como eu falei para vocês, você vai pegar e falar as redes diretamente conectadas. É sempre assim, eu configuro os protocolos de roteamento dizendo que rede está diretamente conectada. E aí ele vai espalhar isso entre eles. Então, esses roteadores eles vão trocar informação entre si. Ele vai pegar a tabela de roteamento dele aqui, ó. Vamos supor que esse cara tem a rede D, esse cara aqui ó, tem uma rede só uma rede aqui, ó. Vamos chamar essa rede aqui ó, de 1. Aqui eu tenho uma rede 2. Aqui eu tenho uma rede 3, tá? Então, quando esse cara aqui, ó, iniciar o roteamento, ele vai falar para o B, ó, eu conheço a rede 3 na serial 0. O B vai falar para ele, eu conheço a rede 3 e eu conheço a rede 2. Aí, o B vai falar para o C que conhece a rede 3 e a rede 2 também. O C vai falar para o B que conhece a 2 e a 1, o C vai falar para o D que conhece a 2 e a 1, e o D vai falar para o C que conhece a 1. Então, a partir desse momento, ó, o A
A vai conhecer a rede 3 e 2, o B vai conhecer a rede 1, 2 e 3, o C vai conhecer a rede 1, 2 e 3, e o D vai conhecer a rede 1 e 2. Tá? Na próxima rodada, o que vai acontecer? O D vai falar que conhece a rede 1 e 2. O C vai falar que conhece a rede 1, 2 e 3, tanto para cá quanto para cá. Ó. O D acabou de conhecer todas as redes, né? Ele conhece a 1, 2 e 3. Mesma coisa, o B vai falar para cá que ele conhece a rede 1, 2 e 3, porque ele aprendeu na outra rodada 1. O A conhece todo mundo, então convergiu a rede. Todo mundo conhece a rede 1, 2 e 3. Vocês viram aí como é simples o RIP? Não tem, é só isso aí o RIP. É assim que ele funciona, tá? Só que o RIP ele tem uma limitação de saltos, né? Aqui, ó, você não pode ter mais do que 15 roteadores em série, tá? O número de saltos que o RIP pode dar é no máximo 15. E o vetor de distância vai ficar trocando tabela de roteamento assim o resto da vida. Ah, mas ele já aprendeu todas as rotas, já convergiu, todo mundo já conhece a rede 1, 2 e 3. Não importa. Ele vai ficar trocando o resto da vida a informação de roteamento. O RIP de 30 em 30 e o IGRP de 90 em 90 segundos, tá? Beleza, pessoal? Então, característica do vetor de distância. Troca a tabela de roteamento inteira com um período fixo. O RIP é de 30 em 30 segundos, tá? Se acontecer algum problema, ele tem um update, ele está sujeito a vários problemas que a gente vai ver depois quando a gente estudar o RIP, tá? Problemas de convergência, problema de loop, então ele tem diversas técnicas aí que o vetor de distância aplica para evitar esses problemas de convergência. Já são 8h59, vamos fazer aquele nosso intervalinho de 10 minutinhos? Que eu preciso tomar uma água, senão a minha garganta vai falhar. Então, 21h10, voltamos, beleza? Eu estou por aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou... O protocolo Link State, ao contrário do protocolo de vetor de distância, ele utiliza um algoritmo um pouco diferente para fazer a jogada dele de fazer o roteamento, tá? Ele usa um algoritmo conhecido como SPF, Shortest Path First. Em português, primeiro o caminho mais curto, né? O caminho mais curto primeiro, depende de como é que você quer traduzir o esquema aí. Esse algoritmo SPF é um algoritmo que vai ser rodado em cima de um banco de dados mais complexo sobre a topologia, bem mais complexo que o RIP, tá? Então ele vai montar um banco de dados que tem uma topologia, dali ele vai rodar esse cara, montar uma árvore, para ir montar a tabela de roteamento, tá? Não é brincadeira o negócio. Então, basicamente, o protocolo Link State vai ter que, primeiro, formar uma adjacência com um protocolo chamado Hello, tá? Isso o EIGRP lá da Cisco copiou, tá? Então isso aqui é uma parte que o EIGRP tem, que o SPF tem também, que é formação de adjacência. O que é uma adjacência? É um vizinho. Então, para o cara começar a trocar informação com o vizinho, ele tem que primeiro conhecer aquele vizinho. Então ele usa um protocolo de Hello para conhecer o vizinho. Depois que ele conhece o vizinho, ele começa a trocar informações chamadas Link State Advertisements, que são as LSAs, tá? Aí ele faz uma inundação na rede. Ele faz um flooding na rede, tá? Ele vai encher de solicitação e vai encher a rede de resposta. Para montar um banco de dados topológico, rodar em cima desse banco de dados o algoritmo SPF, aí depois que ele rodou, ele vai ter uma árvore SPF. E através dessa árvore, ele vai tirar as rotas que vão para a tabela de roteamento, tá? Então, esses são os processos do OSPF, do ISS, qualquer tranqueira de protocolo de roteamento que seja Link State. O cara primeiro tem que formar adjacência, então ele vai pegar o vizinhozinho dele lá primeiro e
formar uma adjacência aqui, né? Ele vai formar adjacência. Depois que ele formou adjacência, ele troca informações, faz um flooding na rede, né? Depois ele monta o banco de dados topológico, roda o SPF em cima, o Shortest Path First, o algoritmo, e aí monta a árvore SPF e tira quais são as rotas que ele tem que usar, tá? Aí ele vai pegar e tirar a informação que vai para a tabela de roteamento. Fácil, né? O negócio é como isso aí funciona. Ainda bem que no CCNA a cobrança é mais simples, tá? Não é que nem no CCNP que é mais complexo. Então tem um desenho aqui ó, que representa isso. Ó. Então os roteadores estão trocando entre si as LSAs, depois que eles formaram as adjacências. Aí, com esses pacotes trocados, eles montam um banco de dados. Em cima desse banco de dados de topologia, eles rodam o algoritmo SPF para montar uma árvore do primeiro caminho mais curto. E dessa árvore ele tira a tabela de roteamento. Ó, nessa árvore, por acaso, a raiz aqui ó, é o próprio roteador, tá? E aí ele está colocando os links. Ó, tem mais um router aqui, ó, tem mais um router aqui, tem mais um router aqui, mais um router aqui. E o cara vai pegar quais links são mais curtos para cada destino, tá? Só que, diferente do RIP, que só conhece o vizinho, então o vetor de distância ele só conhece o vizinho. Ele não sabe como é que está a rede. Ele sabe lá que tem um cara que está lá na caixa prego que ele chega pela serial 1. Tá longe do cara, mas ele tem que sair pela serial 1. Tá 5 saltos, 6 saltos. Mas agora, como é que são esses saltos, né? Por quem que esses saltos passam? O RIP e o IGRP, que são vetor de distância, não vão saber. Diferente desse cara, ó. Esse roteador que tem link state, que tem o SPF, por exemplo, ele sabe que ele sai daqui, vamos supor aqui, ó, ele sai por uma serial 0, chega num roteador, que sai pela serial 1, que chega no outro roteador, sai pela Fast Ethernet, chega no outro que sai pela serial, chega no outro, sai por não sei aonde, chega aqui e chegou na rede de destino que ele queria chegar. Então ele conhece o caminho, tá? E na ponta do caminho ele se coloca como raiz. Beleza? Bem mais complexo, né? O que vocês acham? Quem que é mais complexo? Um vetor de distância ou um link state? O link state é muito mais complexo do que o vetor de distância, né? Bem mais complexo. O vetor de distância só fica trocando rotinha e passando o que ele aprendeu dos outros, né? O link state não, ele tem que conhecer a rede inteira, né? Então, o link state vai ter que trocar LSA entre si. Cada roteador começa com as redes diretamente conectadas, que é onde nasce o protocolo de roteamento, tá? Nisso eles têm em comum. Eles trocam primeiro informação sobre as redes diretamente conectadas. Aí cada roteador em paralelo com os outros constrói um banco de dados topológico. Então o roteador vai pegar aquelas informações e vai criar o seu banco de dados topológicos, tá? Roda o algoritmo SPF, calcula o alcance da rede, constrói uma árvore, sendo ele mesmo raiz, constituída de todos os caminhos possíveis. Olha, isso aqui é interessante, tá? Todos os caminhos possíveis para cada rede. Então são selecionados os caminhos usando o Shortest Path First. Por isso que um algoritmo link state conhece a rede inteira, o que um vetor de distância não. E o roteador lista os melhores caminhos e as portas dessas redes de destino na tabela de roteamento. O objetivo de todos os protocolos de roteamento é preencher aquela bendita da tabela de roteamento, tá? Então, como ele vai fazer isso, que é a coisa diferente entre eles. Sobre o EIGRP, que é o híbrido, a gente vai falar quando eu entrar para falar especificamente dele, tá? Porque como ele não é padrão, ele é proprietário, eu não vou falar dele já. De maneira geral, como é que eu configuro o protocolo de roteamento? Tá? A configuração é muito mais fácil que o blá blá blá. Vocês vão ver que quando a gente estudar a teoria do RIP, IGRP ou SPF, se você vê a configuração,
Parece bem mais simples do que é, tá? Então a gente vai ver primeiro a configuração nessa aula. Aí a partir da aula que vem a gente vai ver cada um dos protocolos, os pormenores dele que caem no CCNA, tá? Então para configurar um protocolo de roteamento dinâmico é o comando router em modo de configuração global. Tem o comando router em modo de configuração global. Para eu configurar o RIP é router RIP. Para eu configurar o EIGRP é router EIGRP e um número, que é um número chamado número de AS, tá? E o SPF, router OSPF e um número, que é o número de processo. A diferença é que esse número no EIGRP tem que ser igual em todos os routers. No OSPF não precisa ser igual, tá? Tem até uma questãozinha prática sobre EIGRP, que tem caído de troubleshooting, que a galera, o erro da questão, um dos erros é que o AS é 222 e o cara configura como 22, tá? Então o EIGRP tem que ser igual em todos os routers. O SPF não precisa ser igual. Não, Volney, o negócio é o seguinte. O protocolo de roteamento que o roteador vai aceitar depende da feature set do iOS. Feature set é a lista de features, de tecnologias, de facilidades que o sistema operacional tem, tá? Então, nos iOS mais novos, praticamente que é certeza que ele vai suportar RIP, EIGRP ou SPF. iOS mais antigo, se você pegar um pau velho, um Cisco 2500, por exemplo, a maioria dos iOS não suporta o SPF, só suporta RIP e EIGRP. Então você tem que testar. Como é que você testa? Dá um router, espaço, ponto de interrogação. O que ele aceitar vai estar ali, tá? Aí, configurou. Quando você dá esse router RIP, router EIGRP 100 ou router OSPF 1, você ativou o processo. Agora, como é que você vai fazer para o cara rotear? Você tem que anunciar as redes diretamente conectadas, com o comando network. Então router RIP, network, coloco as redes, tá? Para o RIP e para o EIGRP, a regra, como fala o cara lá, o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Eu só anuncio as redes class full, tá? O que quer dizer isso? Se o cara tem uma rede 192.168.10/30, 192.168.20/20, eu usei um exemplo ruim, 10.000/24, 10.010/24, 10.020/24 e 192.168.10/30. Você só vai anunciar a rede 10.000 e a rede 192.168.10. Você não anuncia subrede no RIP e no EIGRP. Não anuncia subrede para o CCNA, tá? Eu só anuncio as redes classe cheia. E coloco o comando no auto summary, que é para ele anunciar todas as redes que você tem. O RIP e o EIGRP, eles têm uma característica que eles fazem o auto-sumarização, tá? Por padrão. O que é auto-sumarizar? Se você colocar 100 redes da 10 quebrada em subrede, por exemplo, coloco 10.000, 10.010, 10.020, 10.030 até a 10.010, classe A. Ele vai anunciar só 10.000/8. Porque é uma característica dele, tá? Ele faz a sumarização automática. Então você coloca o comando no auto summary para evitar isso, porque isso causa um probleminha que a gente vai ver depois, tá? Então eu coloquei router RIP, a rede com o comando network diretamente conectada, sem máscara, sem nada, e o comando no auto summary. Configurei tanto o RIP quanto o EIGRP. Simples assim. Para o SPF é diferente. Eu vou ter que anunciar todas as redes com uma máscara coringa, que é ao contrário da máscara de subrede, tá? E no final eu posso inserir uns comandos para fazer um tuning, né? Para tunar o protocolo de roteamento. Parece carro de corrida isso, mas não é. A gente pode fazer algumas coisas para melhorar o protocolo de roteamento, tá? Que a gente vai ver isso quando a gente estudar cada um deles em separado. Agora a gente vai ver uma configuração básica. Primeiro, configuração básica do RIP. O RIP, ele tem a versão 1 e versão 2, tá? Então, RIP versão 1 não suporta VLSM, não suporta
você quebrar em máscara de subrede com comprimento diferente. Então o RIP versão 1 a gente chama que ele é class full. E ele troca informação em broadcast. Ele manda para todo mundo, tá? Como é que eu configuro o RIP versão 1? Router RIP, comando network, rede class full, no final no auto summary. Tá? Virou RIP versão 1. Agora, eu tenho uma rede com VLSM. Eu não posso usar nem RIP versão 1, nem IGRP. Se eu tenho VLSM ou uma rede classless, eu tenho que usar RIP versão 2, ou SPF, ou EIGRP. Então vamos dar uma olhada nessa topologia. Ó. Eu vou configurar esse roteador. Ele tem diretamente conectado na interface Ethernet 0 a rede 10.0.0/24 e na interface serial 0 a rede 192.168.0.0/30. Beleza? Então eu tenho que anunciar as redes diretamente conectadas. Se é RIP, class full. Então vamos lá. Ó. Hostname Cisco B, só para determinar que é o Cisco B. Router RIP. Eu quero a versão 2, version 2, network 10.0.0.0, network 192.168.0.0. Tá, ó, vamos voltar para a topologia. Ó, 10.0.0.0, 192.168.0.0. Tá? E no auto summary. Morreu. Então é só você olhar as redes que você configurou nas interfaces. Só que em vez de colocar subrede, você só vai colocar a rede classe cheia, sem a máscara, sem nada. E aí você vai colocar o comando no auto summary para ele espalhar todas as redes, tá? Fácil, né? Configurar é mais fácil do que entender teoria. Por incrível que pareça. O EIGRP é quase isso aqui, ó. Só não tem esse version aqui, tá? Então, se eu considerar a mesma topologia, eu vou colocar router EIGRP e o número do AS. Eu só tenho que saber o seguinte, ó. O Cisco A tem que estar como 200 e o Cisco B também tem que estar como 200 e o resto da rede tem que estar tudo como 200. Tá? Essa é a característica do EIGRP. Como assim? Eu não entendi a pergunta, Ricardo. Se colocar o IP na interface, ele reconhece a rede? Sim. É assim que ele faz, tá? Quando você coloca o comando network, ele ativa o roteamento na todas as redes que são 10 classe A. O network 192.168.0.0, se tiver um monte de subrede do 192.168.0.0, todas as interfaces ele vai ativar o roteamento ali, tá? Ele vai reconhecer aquele cara. Então, o EIGRP eu vou colocar router EIGRP, o número tem que ser igual em todos. Network, rede class full, ó, rede 10, rede 192.168.0, só essas duas. E se eu tivesse mais rede 10? Não importa. E o comando no auto summary para ele anunciar todas as redes que você tem, para ele não fazer sumarização, tá? Beleza? Bem parecido, né? O EIGRP é semelhante ao RIP versão 2, também é classless, suporta VLSM e trabalha em multicast. Então o RIP versão 2 também, ele faz anúncio em multicast, não faz mais em broadcast, tá? E o SPF aí muda tudo. O SPF, ele trabalha com o conceito de áreas, tá? Então no CCNA, o que cai é o SPF single area, somente uma área que é a área 0, tá? A área 0 é a área obrigatória do SPF. Tudo quanto é rota tem que passar pela área 0, tá? É a chamada área de backbone, o nome dessa área aqui. Backbone. O que é uma área? Uma área é uma região que eu posso definir para agregar algumas rotas por característica, por operadora, tá? Por tipo de interface. Eu vou definir que redes pertencem a uma área, tá? No caso do CCNA é uma área só área 0, tá? Então como é que eu configuro o SPF? Primeiro, router SPF1, o número do processo, comando network também. Só que se viu aqui, ó, que esse comando network, putz, faltou um negocinho aqui atrás, tá? Atrás dos dois faltou área 0. Então, atrás desses dois caras aqui, ó, faltou um comandinho aqui,
que é o área 0. Então, o comando network, ele cortou aqui, eu fiz uma besteira na transparência. Network 10.0.0.0, network 92.168.0.0, só que tem um bagulho aqui atrás, né? Que é um negócio chamado máscara coringa, que é o contrário da máscara de subrede, ó. A máscara é 0.0.0.255, ó. A máscara desse cara era 255, 255, 255, 0. Ficou ao contrário aqui, ó. A máscara daqui, ó, era 255, 255, 255, 252. Ficou 0003. Então o macete para a máscara coringa é pegar o broadcast, diminuir da máscara de subrede, ó. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Você pega o broadcast, diminui da máscara de subrede e sai a máscara coringa. E aí você dá um espaço, área 0. Então, para configurar aquele cara é network 10.0.0.0.0.255, área 0. Depois network 192.168.0.0.003, área 0. Tá? A gente vai ver no capítulo 10 mais detalhes sobre a máscara coringa. Mas, para cá, o meu macete funciona bem. Esse macetinho aqui funciona sempre, tá? É só você pegar e colocar, claro, aqui você vai colocar a tua rede e a máscara coringa. Sempre a rede e a máscara coringa. Se eu tivesse mais uma rede aqui, por exemplo, uma rede 10.0.10.10 com a máscara 255, 255, 255, 240, vamos supor, tá? Então o meu anúncio teria que ser network 10.0.1.0, que é a minha rede. Aí eu vou diminuir o broadcast, 255 menos 255 dá 0, 0, 0, 15. É isso aí. O Ronei já até colocou ali, ó, né? Network 10.0.1.0.0.015, área 0. Tá? Então, esse aqui, ó, seria meu outro anúncio que eu ia fazer. Network 10.0.1.0.0.015, área 0. Então, veja. Diferença legal aqui, né? EIGRP e RIP eu só anuncio a rede diretamente conectada. Class Full. Só a Class Full. Ah, se eu tivesse outra rede 10 aqui, não importa, você já anunciou aqui, ó. O SPF, eu vou ter que anunciar todas as redes usando a máscara coringa. Beleza? Entenderam aí a diferença? Então, o SPF trabalha com áreas, somente uma área, que é a área 0. Outra diferença que a gente anuncia com a máscara coringa, e a máscara coringa é a subtração do broadcast da máscara original que você tem da rede. Joia? Então agora, vocês podem pegar aquele exercício passado que a gente fez, com protocolo com rota estática, e colocar o RIP, o SPF e depois o EIGRP, tá? Para ver como é que vai funcionar esse cara. Dá para fazer tranquilo. Pessoal, alguma pergunta aí? É decoreba, tá? É decoreba mesmo. Então, assim, ó, é pegar esses caras e decorar, pegar e fazer exercício. O que vai cair de configuração é isso. O que a gente vai ver na próxima aula vão ser os detalhes, tá? Que eles podem cobrar teoricamente, e comandos avulsos que os caras podem cobrar também. Basicamente, quando você termina a tua configuração, você tem que ver se a tabela de roteamento está legal, se tem rota para todo mundo. Então, o comando show IP route, você vê isso. Ah, eu queria ver só as rotas do RIP. Show IP route e RIP. Queria ver só o EIGRP. Show IP route e EIGRP 200. Só do SPF. Show IP route, o SPF 1. Tá? Queria ver as atualizações de roteamento. Como é que o cara está fazendo as atualizações de roteamento? Tem o comando debug IP route. Então, pessoal, resumindo lá, né? A gente já viu a maioria desses comandos, ó. Show IP route para ver todas as rotas. Show IP route
RIP, eu vejo só a rota do RIP. Show IP Route e IGRP 200, vejo só do IGRP 200. Show IP Route ou SPF 1, vejo só do SPF 1. Show é estático, debug é online, eu vejo o que está acontecendo. Então o debug IP routing, não é route, eu errei aqui, o debug IP routing com ING, ele vai ver tudo quanto é coisa que está acontecendo em relação ao roteamento. Se entrar uma rota, sair uma rota, o debug IP routing vai te mostrar na hora que acontecer. E o debug IP RIP, ele mostra as atualizações do RIP. De 30 em 30 segundos, ele vai ficar mostrando o que você está enviando e o que você receber de alguém, ele também vai mostrar, tá? Como eu falei, eu não mostrei aqui do SPF e do IGRP, porque eles têm mais opções, a gente vai ter que ver na hora que a gente estiver estudando eles. Para limpar a tabela de roteamento, clear IP route asterisco. Vai limpar o que for de rota dinâmica. Estática não limpa, tá? Estática, para eu limpar, é só se eu der um no IP route e apagar a rota estática. E se você quiser limpar uma rota específica, clear IP route e digita qual é a rota. Isso aqui, como eu falei, ele serve para você fazer o protocolo de roteamento, recalcular aquela determinada rota. Tá? Você acha que está com informação falsa, alguma coisa assim, você vai lá e faz isso. Quando a gente já viu a tabela de roteamento, quando eu tenho rota estática, né? Quando eu tenho uma rota dinâmica, ela muda um pouquinho. E vocês vão ver que para o RIP, o SPF e IGRP vai mudar alguma coisinha aqui, ó, depois do barra. Então, basicamente, numa rota a gente tem a fonte, aqui, ó, C diretamente conectada, R é o RIP, aqui em cima diz tudo, ó, C, S estático, I, IGRP, R, RIP, D, E, IGRP, o EX quer dizer que é um IGRP externo, O é o SPF, e assim vai. Aí depois vem o destino, qual é a rede de destino, ó, por exemplo, aqui, ó, 200.20.94.0/24. Aí ele mostra para mim distância administrativa e métrica. Ó, esse 120 é a distância administrativa padrão do RIP. E o 1, a métrica do RIP é salto. Quer dizer que ele só está a um salto daquela rota. Quer dizer que eu tenho uma rede assim, ó, né? Tem um roteador aqui, ó. Tem um roteador aqui e um linkão aqui, ó, né? Tem um link aqui, ó. Então tá a um salto só. Aquela rota tá num roteador vizinho, diretão conectado com aquele cara. Via 192.80.209.13, que é o IP remoto, tá? Então esse IP aqui é do vizinho, é para quem você vai mandar os pacotes IPs, aprendido a 4 segundos e saindo pela tua serial 1, tá? Então, ó, rede máscara, distância administrativa métrica, IP remoto, quanto tempo você aprendeu, serial local. Não preciso falar que esse cara é essencial para você fazer a prova do CCNA, né? Pô, você tem que saber muito bem a tabela de roteamento. Podem cair várias questões perguntando coisas da tabela de roteamento, tá? Então a gente tem que saber muito bem a tabela de roteamento, saber o que é cada campo, saber interpretar cada coisa aqui que você tem da tabela de roteamento, beleza? Tranquilo aí, pessoal? Pergunta aqui, ó. No RIP, eu falei, né, que ele tem um número máximo de saltos. Então, qual é o número máximo que você vai ter de métrica aqui, ó, depois desse 120? Vamos ver se vocês lembram. Perfeito, 15, tá? Se uma rota chegar com 15, quer dizer que para frente ela não passa mais. Joia? Quer dizer que tem 15 saltos. O próximo roteador já não vai receber mais essa rota. Qual é o tempo máximo? Se tiver tudo ok, tiver tudo bonitinho, os caras estão com comunicação, qual é o tempo máximo que eu tenho aqui, ó? Onde está 4 segundos? 30, né? Depois de 30 ele vai atualizar. Se tiver mais que 30, o que está acontecendo?
É isso aí, é pau na rede. Você escreveu pua, né, Michael? Mas é pau. Pau na rede, né? Está acontecendo um problema. Os protocolos de roteamento, eles não saem apagando a rota direto. Ah, não recebeu mais em 30 segundos, eu vou apagar. Vocês vão ver quando a gente estudar o RIP, ele leva mais ou menos 240 segundos para apagar uma rede, tá? Porque é muito mais custoso para o cara aprender de novo do que sair. É melhor para o cara não apagar do que apagar e depois ter que aprender de novo, tá? Então, normalmente você tem um tempo, tá? Um tempo que o cara vai esperar até apagar. Se tiver mais que 30 segundos, quer dizer que eu estou tendo um problema. Quer dizer que eu não recebi a atualização no tempo correto e alguma coisa está acontecendo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vou fazer aqui o compartilhamento com vocês para a gente dar uma olhada aqui naquela topologia da aula passada. Só deixa eu baixar ela aqui. Vamos baixar essa topologia aqui. Eu vou mostrar para vocês. Opa. Deixa eu achar ela aqui. Eu tinha deixado já separadinho e eu fechei. O professor é esperto pra caramba. Agora eu achei. Então eu vou compartilhar aí, tá? Vamos ver se não vai dar encrenca hoje. Ele está pensando ainda aqui. Ele está initializing screen sharing. Provavelmente está com delay, o RIP, alguma coisa assim. Agora ele me deu uma mensagem que está falando que está conectando. Vamos ver. Está devagar hoje. Hoje, agora não está ligado não, mas estava ligado antes da aula. O Michael falou para desligar o meu peer-to-peer, estava ligado antes da aula e adivinha baixando o quê? iOS da Cisco. Eu achei um torrent com 7 GB de iOS, alguma coisa assim. Ixi. O Vingadores eu já baixei, o meu filho é fã deles. E eu tô achando que eu vou ter que fazer um... Espera aí só um pouquinho, vai cair e vai voltar de novo, tá? Voltou aí? Todo mundo tá me ouvindo? Ou tá picotando de novo?
Vamos ver agora se vai. Pô, na última aula funcionou tão rápido, né? Pelo jeito, esse cara vai me deixar na mão hoje. Tá dando muito salto. Cara, por que você não quer ir, cara? É, pelo jeito hoje ele tá de mal comigo. O roteador tá com amnésia, é verdade. O roteador tá ferrado, galera. Bom, o que eu ia mostrar para vocês, eu ia pegar aquele Lab 7.2, ia colocar nele o RIP, depois o SPF e depois o EIGRP, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar isso como tarefa de casa para vocês, tá? Então é pegar o Lab 7.2, então o Lab 7.2, colocar nessa sequência, tá? Então vamos colocar primeiro o RIP, depois o SPF e depois o EIGRP, tá? Vocês vão ver quando vocês colocarem o RIP, aí claro, dá um show e perroute, vê se ele aprendeu tudo bonitinho. Não é para pegar o gabarito, tá? Porque não pode ter nenhuma rota estática, senão não vai funcionar. Então tem que pegar o limpo lá do 7.2. Coloca primeiro o RIP, vocês vão ver que ele vai trocar a rota, claro, RIP versão 2, porque ele tem VLSM, né? RIP versão 2. Depois coloco o SPF, vocês vão ver que o RIP vai sumir. E por último coloco o EIGRP e vocês vão ver que o SPF e o RIP também vão ficar sem funcionar e o EIGRP que vai entrar no lugar, tá? E aí se vocês puderem também, quando vocês estiverem fazendo o RIP, colocar o comandinho debug IP RIP, para vocês verem como é que o debug funciona. Vocês vão ver que ele vai ter receiving e sending update. Receiving é o que você está recebendo, sending é o que você está enviando para o outro roteador de 30 em 30 segundos. Se vocês quiserem cronometrar, pode cronometrar que o Packet Tracer dá certinho, tá? Aí na próxima aula, quando começar a aula, antes da gente fazer a parte de entrar, né, vendo o RIP, o SPF e o EIGRP, eu monto esse lab para a gente dar uma olhadinha nele. Joia, pessoal? Podemos parar por aqui hoje? Ou vamos ficar tristes de parar 10 minutos antes? Dá tempo de ver mais um pouco da Carminha? É isso aí. Não, intervalo até quarta não, Ricardo. Pô, tem que estudar até quarta, cara. Então, tarefa de casa é para fazer, hein, galera? É que nem tropa de elite, né? Missão dada é missão cumprida. Hoje eu sou o Capitão Nascimento aqui. Então, façam aí esse lab. Quando a gente chegar na quarta-feira, eu vou fazer no começo da aula com vocês, que vai funcionar essa tranqueira do compartilhamento. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se não, eu vou encerrar a aula e a gente vai
poder assistir um pouco da novela. Falou, galera. Boa noite a todos. Até quarta.